O Giro TV Eleições 2020 está de volta. Neste segundo bloco, retomamos aqui nossas conversas com os candidatos à Prefeitura da Serra, o maior colégio eleitoral do estado. São mais de 300 mil eleitores, o que dá uma dimensão do desafio que é gerir uma cidade como essa. Lembrando que as entrevistas aqui foram combinadas, acertadas com os assessores, a ordem definida por sorteio e o tempo é de 23 minutos para todos eles. Eu lembro também que todo o nosso conteúdo está disponível nas nossas redes sociais, aqui da TV Educativa, no Facebook, no YouTube. Perdeu uma entrevista, vai lá, baixa e acompanha, para você ficar por dentro aí do que os candidatos estão propondo para a sua cidade. Até porque nosso papel é esse, é oferecer a você a oportunidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos que pleiteiam a vaga aí de prefeito para os próximos 4 anos, mas quem manda mesmo na hora da urna é você, eleitor. Então a gente cumpre aqui o nosso papel de tentar levar informação de qualidade para você que está em casa. Lembro também que nós cumprimos aqui rigorosamente os protocolos de prevenção à Covid-19. O nosso estúdio foi montado para que todos que trabalham aqui, é uma equipe mínima, apenas 2 operadores de câmera e o nosso tradutor por Libras, para que a gente possa ter segurança nessa entrevista. Eu estou a uma distância de mais de 2 metros do meu entrevistado, que nos permite conversar sem o uso da máscara. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui o nosso candidato deste segundo bloco, Vandinho, do PSDB. É um prazer tê-lo conosco aqui na TVE. Eu que agradeço, Vinícius, a oportunidade da TVE, para que a gente possa apresentar aqui as propostas para uma Serra melhor, mais justa e mais humana. É o que todos esperam. O morador de Serra espera justamente por isso, do seu futuro prefeito. Vandinho, do PSDB, é deputado estadual por 3 mandatos, formado em administração e começou a carreira política elegendo-se vereador na cidade da Serra. Também ocupou cargos públicos no governo do estado, foi secretário estadual de Esporte e Lazer e de Ciência e Tecnologia. Então, Vandinho, eu vou começar a contar nosso tempo de 23 minutos aqui e eu queria começar com o senhor, que já ocupou alguns cargos públicos, sabe o tamanho do desafio que é administrar uma cidade como a Serra. Eu vou começar com a questão da saúde, porque a pandemia da Covid-19 impôs muitos sacrifícios à população em geral, algum sofrimento para muitas famílias, e a Prefeitura é responsável pela porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Os postos de atendimento básico, né, são o caminho que o cidadão, que o morador da cidade tem para acesso a esse sistema público de saúde. Como é que o senhor vê o sistema público de saúde e o que pode ser feito para que esse cidadão tenha um atendimento mais rápido, mais apropriado? Um dos maiores problemas do município hoje, da Prefeitura Municipal, no meu entender, é a área da saúde. Nós temos uma rede básica de saúde, onde a maioria das unidades de saúde não possuem, por exemplo, pediatras e ginecologistas. Não existe atendimento básico de saúde sem atendimento específico, valorizando e priorizando nossas mulheres e as crianças. Eu tenho dito que a Serra precisa também se conectar ao século XXI. Estamos no século passado na questão da modernização da máquina pública. Nós não temos marcação de consulta online, nós não temos prontuário eletrônico, nós não temos gestão de medicamentos, mesmo estando em 2020. Isso faz com que também o atendimento à população seja precário, muitas filas, inclusive durante a madrugada, para que a população seja atendida. Nós não temos um centro de especialidades no município, como tem Vitória e Vila Velha, por exemplo. Então, todos esses pontos são pontos do meu plano de governo para que a gente possa ter uma assistência de saúde mais próxima da população. Não existe tratamento sem diagnóstico. Não faz sentido esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para conseguir marcar um médico especialista. O meu programa de governo, o Centro de Especialidades Médicas, vai ter as 20 principais especialidades que têm condição de atender 85% a 90% dos casos na cidade da Serra, para que a gente possa ter diagnóstico e tratamento das pessoas, né? Eu encontro pelas ruas diariamente gente que fala que ligaram da unidade de saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde depois que o seu ente querido já tinha falecido para marcar um médico especialista. Então, são pontos hoje que a população sofre muito. Saúde precisa ser prioridade, não só no discurso. Nós temos, inclusive, municípios vizinhos, a capital, que conseguiram avançar e se destacam hoje
é na área da saúde e o meu objetivo é colocar a cidade como uma das principais cidades de modelo de saúde em cidades com mais de 500 mil habitantes, ou seja, que a Serra se torne uma das cidades mais saudáveis do país. Candidato, outro setor que foi muito impactado pela pandemia foi a área da educação. Nossos alunos tiveram que ir para casa, as escolas foram fechadas por uma questão de segurança sanitária e não há como um gestor público olhar para o ano que vem sem pensar numa nova escola. O futuro ele está se impondo de uma maneira muito mais rápida para a área da educação. Muitos alunos tiveram que estudar pela internet, alguns tiveram mais dificuldade. Como é que o senhor vê essa nova escola que vai surgir obrigatoriamente no ano que vem, depois de tudo que a gente passou esse ano? Lembrando que a prefeitura é responsável justamente pela primeira fase da vida das crianças, né? Tanto na pré-escola quanto no ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental. Com certeza. Assim, primeiro, eu fui secretário de Estado da Ciência e Tecnologia. E esse momento de pandemia mostrou como algumas cidades pelo Brasil estão ultrapassadas no modelo de gestão, na educação e em outras áreas também, né? No município da Serra, por exemplo, praticamente todo esse tempo de pandemia sem atividades nenhuma para os alunos. Atividades remotas até hoje inexistentes e teve aí de um mês e meio para cá que o município começou a mandar algum tipo de material didático impresso para as famílias. Então a gente chega em um momento em que fica ainda mais claro, primeiro que essa garotada que nasce hoje já nasce com tecnologia na mão, com celular na mão, ou seja, se você não conectar a realidade dessa sala de aula a esse novo modelo tecnológico, para fazer uma integração dos alunos com a parte pedagógica através da tecnologia, nós não vamos ter uma sala de aula atrativa. E segundo, que é verdade, ou seja, um mundo que já vinha se atualizando tecnologicamente, agora vai ter que se atualizar na marra, né? Alguns tiveram que trocar a roda, alguns municípios aí, a roda com o carro andando. Infelizmente a Serra não tem um data center, não tem um modelo de tecnologia de gestão, por isso que nós não temos um portal do aluno, por isso que a cidade não faz uma integração da família com a escola, o pai de casa não tem como saber se o filho foi na escola ou não, coisas que várias cidades pelo Brasil já têm. Minha ideia é ter um data center centralizado, é a minha área profissional, eu tenho certificações em empresas como Microsoft, Cisco, entre outros, ter um data center centralizado para que a gente utilize tecnologia na educação, é verdade, com o novo plano pedagógico, mas para que a gente tenha, além do portal do aluno, marcação de consultas online, prontuário eletrônico, gestão de medicamentos, cerco eletrônico de segurança através de uma tecnologia centralizada no município. Vários municípios pelo Brasil já estão fazendo isso e transformar a cidade aí da Serra em uma das cidades mais inteligentes do Brasil. Um dos principais problemas que as pesquisas de opinião apontam com relação às cidades da Grande Vitória, e a Serra é uma das que tem isso como uma preocupação intensa, é a segurança pública. Eu queria saber do senhor qual é o papel da Guarda Municipal numa política pública de segurança que não tenha apenas a repressão como eixo de atuação. Eu sempre digo que política pública voltada para a segurança pública não pode ser somente repressão, mas tem que ter um foco também importante na repressão, né? Nós temos uma guarda municipal que eu tenho dito que é necessário que ela se transforme em polícia municipal, que ela esteja mais bem armada, que tenha, sim, pistolas das mais alta tecnologia atual, que tenha arma de grosso calibre, porque não dá para enfrentar o crime sem armamento, sem estrutura, e nós temos apenas 100 guardas municipais, ou seja, um terço do que é Vila Velha, por exemplo. Nós não temos um centro de operações de inteligência da Guarda, monitorando as principais vias da cidade. Crimes contra o patrimônio na Serra cresceram muito. Então, são pontos importantes, ou seja, furtos e roubos, são pontos importantes para a gente ter uma guarda melhor armada, também utilizando a tecnologia para que a gente possa diminuir aí, esse problema da violência. Mas tem razão, tem a parte da proteção social. Como fazer para que essa juventude, esses adolescentes não entrem para o crime? Aí é através de oportunidade, trabalhando com o contraturno escolar das crianças e adolescentes, a escola em tempo integral, trabalhar cultura, esporte, qualificação profissional, encaminhamento ao primeiro emprego, ou seja, o jovem sem oportunidade, ele fica aí mais vulnerável a ser cooptado pelo crime e com certeza faz parte do nosso plano de governo, é o nosso objetivo e faz parte da minha história. Como secretário estadual de esportes, eu desenvolvi vários projetos
no contraturno escolar, ou seja, com várias modalidades esportivas, ocupando o jovem positivamente. Como secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar com a qualificação profissional no contraturno escolar, claro, para todas as faixas etárias, mas com foco específico de turmas para os jovens, para que eles pudessem se qualificar com foco no primeiro emprego ou com foco na geração de renda, porque hoje também não tem como deixar o empreendedorismo de fora, não vai ter emprego de carteira assinada nesse novo mundo para todo mundo. Então é importante esses pontos. Na questão da proteção social, esse é o nosso objetivo. Mas eu gostaria de deixar claro também que vamos atuar de forma firme no combate ao crime, colocando a guarda bem armada, bem estruturada, porque é isso que a população espera, porque os crimes contra o patrimônio na Serra estão aí difíceis e nós precisamos combatê-lo. Já que a gente está falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos, então. Porque quando a gente fala de proteção social e fala de repressão ao crime, a gente acaba sempre caindo num problema que é o da violência contra... os negros são os que mais sofrem violência, nós temos a questão das mulheres, e a Serra tem um problema sério de violência contra a mulher, que em sua maioria é chefe de família. Nós temos grupos subrepresentados socialmente, os LGBT+, por exemplo. Então, eu queria saber de que forma essas parcelas tão importantes, né, da nossa sociedade participam na elaboração de um projeto de política pública para uma prefeitura, por exemplo. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que eu vou ser um governante para todos, né? Eu vou governar para toda a cidade da Serra, com foco em atender as pessoas, melhorar a vida das pessoas, né? A questão dos negros, você tem razão, está presente aí, é verdade, na população. Nós temos menos oportunidades e aí entra em todo o ponto que eu já falei também de proteção social, né? Então é qualificação, é geração de emprego e renda, é dar oportunidade e com certeza racismo a gente tem que combater de forma veemente. Então são pontos que eu penso aí do que a gente pode fazer para ter uma serra mais justa e mais humana, é uma serra para todos, esse que é o meu objetivo. E aqueles que sofrem mais, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, aqueles que realmente precisam do poder público, trabalhar com assistência social, isso vai ser importante. Os programas sociais do governo federal, do governo do estado e da própria prefeitura, trabalhando de forma intensa para aqueles que mais precisam. O poder público tem que focar nos mais pobres e, com certeza, serão pontos importantes. Vamos trabalhar melhor em reestruturar os CRAS no município da Serra, os serviços precários que são oferecidos. Muita gente abaixo da linha da pobreza tem direito a questões que elas não sabem. Como deputado, por exemplo, eu orientei muita gente à tarifa social de energia. Nós temos mais de 25% da população da cidade que tem direito à tarifa social de energia, não sabe, isso diminui a conta em praticamente pela metade. Os CRAS do município, a assistência social do município poderia fazer um trabalho como esse, então assim, e não faz. Então, são pontos da gente chegar àqueles que mais precisam, orientar as pessoas que mais precisam e oferecer serviços e projetos para as pessoas que mais precisam se sentirem inseridas, acolhidas pelo município, para a gente diminuir a fome e a desigualdade, que é algo que a gente precisa combater sempre. Candidato, um dos principais desafios dos futuros prefeitos vai ser reativar a economia depois desse período de pandemia em que foram todos profundamente impactados. O que a prefeitura pode ofertar como política pública para essa retomada do desenvolvimento econômico, com foco, obviamente, na geração de emprego e renda? Eu tenho dito por onde passo, assim, eu não sou economista, mas acompanho o mercado financeiro, acompanho a economia de perto já há muitos anos. Então, assim, todo pós-crise é momento de oportunidades. Foi assim em 2012, foi assim em 2008, foi assim em 1929. E só abraça essas oportunidades do pós-crise, e aí eu estou falando do poder público, mas estou falando também da empresa privada, estou falando também das pessoas em si, só abraça as oportunidades do pós-crise quem se prepara durante a crise. E o que é se preparar durante a crise? Ou desse período de início de pós-crise? No caso da Prefeitura da Serra, é desburocratizando. Nós temos uma prefeitura com muita burocracia, que não aprova projetos nem de expansões das empresas locais, muito menos tem dificuldade de aprovar projetos que estão querendo ir para a cidade. Temos que diminuir essa burocracia, temos que implantar tecnologia, temos que fazer um trabalho com transparência. Alguns conseguem fazer processos na prefeitura avançar, outros não. Duas secretarias que nós vamos precisar reformular, que é tanto a de desenvolvimento urbano quanto a de meio ambiente, que precisam trabalhar, no meu entender, de forma integrada e sustentável, tanto para gerar emprego, gerar renda, mas é claro, sem degradar o meio ambiente. Esses são pontos importantes do que eu penso para a nossa
cidade. Então, assim, desburocratizar, utilizar a tecnologia, está nascendo um novo eixo de desenvolvimento da cidade da Serra, que é o contorno do Mestre Álvaro. Na minha opinião, será um novo polo logístico de desenvolvimento, gerador de emprego, renda e de crescimento do município, uma obra do governo federal que está aí a todo vapor. O ministro Tarcísio tem feito um belo trabalho. Então, assim, são pontos importantes que nós vamos ter que trabalhar arduamente. Assim, a cidade, que era uma cidade que começou com abacaxi, depois na agricultura, depois se transformou em uma cidade industrial. Hoje, o que mais gera emprego na Serra é a área de serviços e depois comércio. A área de serviços é alavancada pela logística. Então, com esse período de pandemia, veio-se ainda uma necessidade logística maior, que acredito eu vai se perdurar. As pessoas estão comprando mais pela internet, ou seja, e para isso nós temos um município preparado, organizado, cortado por BR ao lado do porto, aeroporto, ou seja, o que a gente precisa é desburocratizar, atrair investimentos, gerar emprego e renda, qualificar a população. Eu coloquei no plano de governo um centro de qualificação profissional para que, claro, as oportunidades que cheguem na Serra, a população tenha condição e qualificação para estar absorvendo. Então, esses são os pontos do que eu penso para esse pós-crise aí, ou para esse novo momento da economia, que, assim, é claro que economia pode vir algum outro tipo de problema e acontecer algo diferente, mas a história mundial mostra sempre crescimento no pós-crise. Então, claro que tem que acompanhar a economia mundial, né? Os Estados Unidos e China já dão sinais de recuperação, ou seja, eles são a locomotiva aí do planeta na área econômica, e torcendo, claro, também para todos os processos de reforma que tem acontecido no governo federal, o governo federal que acaba sendo o indutor do desenvolvimento econômico e da economia no Brasil, mas claro que também depende do cenário internacional. Eu estou acompanhando de perto e acredito eu que a gente pode ter uma virada de página, ou o que a gente diz no mercado financeiro, que é o crescimento em V, né? Teve aquela queda drástica, a Bolsa de Valores chegou a 63 mil pontos, mas já retornou a 100 mil pontos. Estava em 119 mil, é verdade, antes da crise, mas já teve uma recuperação significativa, ou seja, não é possível afirmar que a crise já passou, mas o pior dela com certeza já passou, e acredito eu que essas oportunidades do pós-crise nós vamos ter que preparar no primeiro ano de governo para um crescimento em seguida, sustentável e desenvolvimento da Serra. Ainda nessa área de desenvolvimento econômico, aqui no Estado, aqui no Espírito Santo, há um debate e há um esforço, né, do governo estadual, dos municípios, de retomar o turismo, a indústria do turismo, que é uma indústria não poluente, gera muito emprego e transforma a imagem, né, da cidade, dá melhor autoestima da população. Mas a Serra parece que não conversa muito sobre a questão do turismo. Talvez com a obra do Mestre Álvaro, do contorno, você desafogue o litoral da Serra para esse tipo de investimento. Como é que o senhor vê a indústria do turismo no município da Serra? Na verdade, nós temos um problema na cidade hoje, né? Turismo é intersetorial. Você não tem como trabalhar o turismo como a área da turismo. Você tem que trabalhar segurança pública, tem que trabalhar meio ambiente, tem que trabalhar infraestrutura. Então, nós temos um problema seríssimo na segurança pública. Assim, os nossos balneários, principalmente Jacaraípe, tem hoje problemas sérios de segurança. Então, quando eu falo sobre o Centro de Operações de Inteligência, monitorando as principais vias, em Jacaraípe tem que monitorar a Orla, tem que monitorar a Avenida Abdo Saad, a Avenida Todos os Santos, a Avenida Guarani, a Minas Gerais, as principais vias onde tem comércio, para diminuir furtos e roubos, para que o turista tire aquela imagem de violência de Jacaraípe que foi construída, infelizmente, ao longo dos últimos anos. Na parte de meio ambiente, quando eu falo, não faz sentido a Serra Ambiental continuar jogando esgoto a céu aberto lá no Córrego das Laranjeiras, chegando nas lagoas e também no mar, né? Então, a parte de poluição também afasta o turismo. E também tem a questão da orla da infraestrutura. Nós vamos criar um novo projeto para a orla de Jacaraípe. Gostaria de deixar isso bem claro. A orla de Jacaraípe, com a retirada dos quiosques e o formato como ela está hoje, ela deixou de ser atrativa. Mas também não adianta fazer um novo projeto para a orla se a violência continuar. E também não adianta fazer um novo projeto para a orla se a poluição continuar. Então, nós vamos trabalhar de forma integrada, aprovar no SP1 uma nova orla para Jacaraípe, e é claro também fomentando ali Manguinhos, Nova Almeida. Manguinhos já é uma região em que a população ali preservou a sua origem, importante, ou seja, só potencializar, cuidar da violência, né? Tem aí Balneário de Carapebus e Bicanga também surgindo com um potencial enorme. E é claro também a questão de Manguinhos, de Nova Almeida pela sua história.
E, é claro, gostaria de dizer para a população de Jacaraípe, que é quem tem mais sofrido nesse sentido, que nós vamos trabalhar a questão da segurança e vamos reformular a orla de Jacaraípe. Nós temos ainda 5 minutos e meio de conversa, dá para a gente falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, porque a Serra, geograficamente, ela tem até um desenho que é propício, né? É uma cidade plana, você pode desenvolver meios alternativos, ciclovias, mas há o transporte de massa, que ele é fundamental e é um dos gargalos. O que pode ser feito do ponto de vista da prefeitura, que precisa conversar com as outras cidades também, né? Não tem como discutir mobilidade urbana na Grande Vitória sem discutir a região metropolitana. O governo do estado tem um papel importante nisso. Essa questão das vias exclusivas para ônibus é um debate antigo, mas que na cidade da Serra não avançou, é necessário rediscutir. A questão da semaforização, que na cidade também não se utiliza tecnologia, nós não temos uma semaforização inteligente, isso atrapalha em algumas regiões da cidade, importante para que a gente possa avançar. Nós temos gargalos históricos também, como a questão ali do trânsito em Carapina Grande, que o governo anunciou um mergulhão, está em fase de licitação, vamos ver se avança nesse processo, mas ali é um gargalo que precisa ser resolvido. Nós temos um outro gargalo em horários de pico ali na região de Morada de Laranjeiras, ali onde tem a rotatória do ONU Dório Silva. A prefeitura atualmente começou um projeto lá, uma obra que vai ser importante, mas ainda vai demorar algum tempo de execução. Então, assim, mas a gente precisa, por exemplo, em Jacaraípe, o contorno de Jacaraípe é uma obra do governo do estado que está parada e precisa ser retomada. A Abdo Saad acaba tendo ali problemas seríssimos de estrutura. Mas pensando aí a mobilidade urbana como um todo, nós colocamos dentro do plano de governo interligar toda a cidade com ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, incentivando outros modais, né, para que a gente possa também diminuir o número de carros na rua, porque senão não tem como dar conta. Então, são pontos importantes de um debate que nós estamos fazendo com a sociedade há mais de muitos anos que eu estou na vida pública da cidade, a experiência adquirida, mas acredito eu que são desafios aí a serem enfrentados. E você disse uma verdade, né? A cidade é uma cidade, por ser uma cidade grande, ela já tem vias também bem estruturadas. O que na verdade é necessário ali é utilizar a tecnologia, fazer essa interligação das ciclovias e, é claro, resolver os problemas em alguns gargalos da cidade, que é onde nós temos menos problemas, com certeza, do que outras cidades como Vitória e Vila Velha. Nesses 3 minutos que faltam aí para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria saber qual é o papel da prefeitura no fomento à cultura. Dá 2 minutos para deixar o último minutinho para você conversar com o seu eleitor. Tranquilo. A questão da cultura é importante, né? Nós temos que incentivar os nossos artistas e fomentar a cultura. Meu objetivo no Fomento à Cultura na Cidade da Serra é utilizar um modelo que o governo do estado já utiliza há alguns anos, que são os editais de fomento. Nas mais diversas áreas, no teatro, na música, né, os artistas como um todo. A cultura também acaba sendo, e a população às vezes não observa, mas também economicamente é uma área importante. Empreendedorismo, né, o artesanato. E aí, com certeza, a Serra, pela sua história e o seu histórico, as suas atividades culturais, eu creio que nós temos que induzir através do fomento. Acho que esse é o principal ponto. E valorizar os artistas também locais nos eventos que serão organizados ou patrocinados pela prefeitura. Então, esse que é assim, resumindo, que eu acho que não sei se meu tempo está acabando, mas resumindo é o que eu penso aí para a área da cultura. Não, nós temos ainda quase 1 minuto e meio. E eu vou então abrir esse espaço aí, 1 minuto e 45 segundos, para que o senhor converse diretamente aí com o telespectador, com o eleitor da Serra, e responda uma pergunta que eu faço para todos os candidatos. Por que o eleitor da Serra deveria votar no senhor e não nos outros? Eu me preparei para ser prefeito da Serra, né? 2 vezes secretário de Estado, deputado. A Serra tem um revezamento de poder que já dura 24 anos. Acho que chegou a hora. A alternância de poder é importante para a democracia, mas uma alternância com segurança de quem se preparou, de quem tem história, de quem já administrou secretarias do governo estadual e de quem com certeza tem os melhores projetos para uma Serra melhor, mais justa e mais humana. Meu objetivo é transformar a cidade, colocar a cidade no século atual, transformar a Serra numa das cidades mais inteligentes, mais saudáveis do Brasil e, claro, também tirar a Serra da questão dos altos índices de violência contra a mulher e homicídios que nós já estamos aí há muitos anos. Então, por esse motivo e te pedindo toda a permissão do mundo, peço voto por 45
para que a gente possa fazer uma nova serra. Esse espaço aqui é um espaço público, é um espaço de debate e nós da TVE esperamos ter colaborado com esse processo eleitoral, levando ao eleitor da Serra e aos moradores das cidades vizinhas, né, porque estamos todos na mesma região metropolitana, os problemas são muito parecidos, que a gente tenha colaborado um pouquinho para elevar aí o nível do debate e fornecer informações que vão te ajudar a tomar a melhor decisão no dia 15 de novembro, porque o eleitor ele é soberano nas urnas, o novo prefeito sai da vontade da população. O Giro TV Eleições 2020 fica por aqui, mas eu lembro que todo o nosso conteúdo está disponível nas nossas redes sociais. Perdeu uma entrevista? Vai lá. Amanhã nós vamos ter Luciana Malini, do PP, e Gracimari Gaviorno, do PSC, aqui nessa bancada, falando mais um pouquinho dos problemas da Serra. Vandinho, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, a você que nos acompanhou até agora, obrigado também pela sua presença e a gente se vê amanhã às 6 da tarde.